sabia que o cinema foi inventado em 1895, inspirado no fato de que imagens em rápida transição dão impressão de movimento? Foi o imigrante italiano Afonso Segreto quem 3 anos depois trouxe essa arte para o Brasil, filmando cenas do Porto do Rio de Janeiro. Os cineastas brasileiros Humberto Mauro, Lima Barreto e Nelson Pereira dos Santos se destacaram nas décadas de 30, 40 e 50, mas foi a partir da década de 60 que a sétima arte ganhou mais força no país, com a fundação do movimento Cinema Novo. Após uma crise na década de 90, as produções audiovisuais voltaram a crescer, ganhando reconhecimento de público e crítica. Nesse contexto, surge a Escola Livre de Cinema de Belo Horizonte, aqui representada por Cláudio Costa Val, fundador da escola. Com ele, eu recebo no Espaço Cult de hoje o cineasta Pedro Benettoni. Sejam bem-vindos ao Espaço Cult de hoje. Muito obrigado. Para começar o nosso papo sobre cinema, eu gostaria que vocês falassem quais são as principais características da Escola Livre de Cinema, né? Você como fundador, ele como ex-aluno, quais são as principais características da escola? Bom, a Escola Livre de Cinema, ela surgiu em 2003. E desde então, desde aquela época, já vai fazer 10 anos agora, em janeiro de 2013, o nosso principal objetivo é encurtar caminho. Quer dizer, a gente tenta unir a questão da teoria com a prática de uma maneira muito funcional, né? Assim, colocando o aluno muito rapidamente imerso no processo da realização audiovisual, notadamente cinematográfica. Então é a única escola livre de Belo Horizonte que eu tenho notícia no formato, a única escola livre de Minas Gerais. Quer dizer, livre no sentido de que, né, todos nós somos livres para poder criar, realizar e participar de filmes juntos e ao mesmo tempo está aberta para todo mundo. Então as disciplinas da escola, do primeiro e do segundo período, o curso tem duração de 1 ano, o curso de formação, a gente passa pelas várias etapas que compõem o processo da realização cinematográfica. São vários módulos, então a gente tem um módulo de roteiro, de direção cinematográfica, de direção de fotografia, de técnica cinematográfica, de história do cinema, de cinema brasileiro, de produção, de maquiagem para cinema, captação de áudio, direção de arte, figurinos e por aí vai. E qual o papel dela hoje no cenário nacional? Pois é, eu acho assim, com o crescimento da produção cinematográfica nacional, eu acho que até que mundial, né? As circunstâncias econômicas da última década de 90, agora no começo do século XXI, proporcionaram o crescimento da atividade audiovisual, essa coisa de comunicação interativa, novas mídias, enfim, internet, essas paradas todas. Eu acho que surgiram escolas no Brasil nos últimos anos, né? E escolas com formatos semelhantes à nossa. Quer dizer, com formato idêntico à nossa, eu desconheço, porque o formato, a grade da escola eu trouxe de fora. Que eu estudei fora, eu estudei TV na Espanha, na Universidade Internacional de Andaluzia, e o formato lá, modular, é muito parecido com o que eu tive lá. Evidentemente, são disciplinas adaptadas para cinema aqui. Lá eu fiz uma escola de TV. Então, mas a estrutura é muito parecida, a carga horária, a dinâmica, a agilidade, o processo. A gente lá não perde muito tempo, né? Se o curso tem duração de 1 ano, a gente procura ser funcional, né? Tem que fazer em 1 ano e não tem férias, né? Não tem férias, assim. Férias geralmente é 15 dias, assim, de um semestre para o outro. Se você não editar, né? Se você não pegar para editar, é 15 dias. Aí se o cara pega para editar o filme, acaba que ele não tem férias nenhuma. E aí cada turma faz 3 filmes no decorrer de 1 ano. Às vezes as turmas fazem mais. Já teve turma lá na escola que no decorrer de 1 ano fez 9 filmes. Porque eles se articularam e fizeram e tal. A turma do Pedro, acho que foram 3 filmes, né? A gente fez 3 filmes. 4 filmes. Se contar com El Matador. Com o Paraguai, 4 filmes. E do feedback que vocês têm dos alunos, existe uma área de maior procura, maior interesse quando eles saem da escola? Não, assim, quer dizer, alguns alunos já chegam lá com um foco muito direcionado, muito objetivo. A pessoa já sabe o que ela quer fazer. Quero fazer direção, quero ser fotógrafo, quero escrever roteiro, quero produzir. Com muita frequência, as pessoas que vão para lá já têm algum envolvimento na área. Mas há aquelas pessoas também que estão começando, não sabem nada de cinema. Estão lá exatamente para aprender. Então, quer dizer, ela vai encontrar o caminho dela ali, ou até mesmo depois, né?
Porque o caminho é para a vida inteira, então não é em um ano que a pessoa se define. Eu acho que a gente aponta caminho, assim. O Pedro se revelou, por exemplo, um roteirista legal, um diretor legal. No meu caso, eu cheguei lá totalmente fora de... Você não chegou direcionado, não pensei em nada, não. Porque eu cheguei como designer gráfico, eu já estava fazendo um curso de ator, aí eu entrei lá para conhecer essa parte de cinema. E quando eu fazia o design gráfico ali no INAP, aí eu comecei a fazer uns vídeos, aí os professores falaram que eu devia fazer cinema e tal. Aí eu olhei, realmente só tem a dele, além da UNA, né? Mas é o curso superior à UNA, né? Então não só concorre, tem a né? UNA e a sua escola. Aí eu optei pela escola exatamente porque era mais rápido. Entendi. Mas eu cheguei para aprender tudo. E o Pedro começou, o primeiro filme que ele fez lá na escola, ele foi ator do filme. Ele foi um matador paraguaio. Então, assim, canastraço, assim, mas ficou ótimo. Divertidíssimo, então. Teve tudo a ver com Paraguai. o filme. Cláudio, Pedro, o olhar do cineasta ao assistir um filme é muito diferente do olhar de um espectador. Por que essa diferença e em que sentido é diferente? Um cineasta e um espectador assistirem ao mesmo filme e terem visões diferentes? Quer dizer, eu acho que o processo de formação, de educação, do olhar para alguma coisa, de você ser inserido dentro de um processo, faz com que você veja elementos que o leigo sobre aquele assunto não vê. Quando a gente começa a estudar cinema, a gente começa a perceber alguns cânones cinematográficos que são até muito anteriores, às vezes, ao próprio cinema. Aspectos de dramaturgia, aspectos de estética em geral, história da arte, esses elementos todos, que fazem com que você perceba com o que o diretor está dialogando, até questões da técnica mesmo, de narratologia, os elementos mais técnicos. A gente realmente, quando a pessoa começa a estudar cinema, ela nunca mais vai ver um filme igual. Porque, no mais das vezes, o espectador, ele vai em busca de uma bela história, né? Muitas vezes motivado pelo ator ou pela atriz do filme, pelo diretor, aquela coisa toda. Eu acho que o sujeito que é mais cinéfilo, ele vai mais pelo diretor, aquele diretor tal, o cara é um diretor cultuado, imagina o Martin Scorsese, por exemplo, você vai ver porque é Martin Scorsese e tal. Então você começa a perceber elementos que fazem parte da gramática daquele diretor. Você vai ver determinado ator ou determinada atriz porque você gosta daquela pessoa. Mas assim, além de você absorver a obra como um espetáculo de entretenimento, de veiculação de ideias, né, enfim, de pensamentos de filosóficos e tal, você começa a perceber o que está nos bastidores. Como é que aquela fotografia foi feita, por exemplo. Algumas coisas você não mata charada, só vai matar charada quando você vê o making off. Aí é bom também, né? Nem Concorda assim, com ele, Pedro? No meu caso, eu via pelos atores, né? Que eu cresci vendo televisão. Igual eu falo, eu fui uma criança criada pela televisão, né? Igual qualquer pessoa dos anos 90, né? E eu sempre vi filme por causa dos atores. Então eu começava... Aí você vê muito filme, né? Vê muito diretor. Porque quando você vê só pelo diretor, você vê uma ideia daquele cara, né? Aquele cara, ele vai repetir aquela ideia sempre. Ou ele vai evoluir, mas ele vai gastar uns 2 filmes para evoluir, ele vai mudando. O ator não, ele vai quicando, né? Ele faz um trabalho com Scorsese, ele faz um trabalho com Spielberg, faz um trabalho com Danny DeVito. Aí você vê 3 diretores de uma vez só. Eu ainda mantenho isso. Mas na escola eu comecei a ver mais diretores, a observar mais. Mas antes eu nem pensava em diretor, não. Como vocês veem hoje essa mistura de gêneros na produção dos filmes e principalmente o uso da comédia para aliviar, né, e conferir mais leveza às narrativas? O gênero nunca foi puro, né? O gênero, desde a Grécia Antiga, ele é ubricado, assim, né? A tragédia tinha elementos de épico e elementos de lírico. Então, assim, e por extensão, quer dizer, mais modernamente, gênero cinematográfico é uma convenção da indústria para levar o espectador para o cinema, né? Quando se fala em comédia, road movie, filme de ação, terror, enfim, por aí vai.
né? São gêneros, é uma convenção da indústria para levar aquele espectador que gosta daquele tipo de filme. Então eu acho que é um recurso assim, por exemplo, a gente vê hoje com muita frequência o filme de terror ter cenas engraçadas, que dão um alívio dramático, distensiona a história, né? Quando você apresenta, isso inclusive é uma estratégia de dramaturgia, de picos dramáticos. Quando você mostra uma coisa muito terrificante para o espectador, logo em seguida você mostra uma coisa mais terna, para você esvaziar o gráfico dramático, depois você vai crescendo de novo. Aí, né, o filme de guerra é muito assim. Você tem, né, aquele filme de ação intensa, morre um bocado de soldado, papapá, aí, pum, esvazia. Aí um vai ajudar o outro, outra coisa. Aí começa a crescer de novo. Aí tem outra batalha, aí morre mais um bocado, aí esvazia de novo. Então, assim, quer dizer, há elementos mesmo. O filme policial, hoje em dia no policial mais contemporâneo tem muita cena cômica. Não que seja via de regra, mas isso acontece demais, né? A gente vê filmes, dramas, às vezes com cenas musicais. Eu acho que isso é um recurso mesmo, e parece que isso não é de hoje, né? Isso eu acho que desde sempre. Desde sempre. Mas hoje eu acho que com essa fragmentação narrativa que a gente vive hoje, né? O mundo hoje é muito picado, muito fragmentado. A pessoa assimila muita coisa ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, como já diziam os Titãs e tal, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é normal dentro da narrativa. E a comédia, quer dizer, a televisão hoje é profundamente cômica, né? No bom e no mau sentido, né? A gente tem, na TV aberta a gente tem os maus exemplos. Tem hora que você vai rir. Né? Mas tem também os bons exemplos, né? Então, assim, tem aqueles programas de humor de péssimo gosto, aquelas bobagens que mais agridem do que outra coisa, mais ofendem o outro do que outras coisas. Então, assim, eu acho que a comédia também está inserida no nosso meio. E acho bom. Porque a comédia é o lugar ideal de se criticar alguma coisa. A comédia eu nasceu com a gosto função crítica. das partes das comédias, assim, porque eu acho que é onde você fala de tudo também. Você tem liberdade de falar de tudo. Você fala de tudo. Né? Você faz policial com comédia, você faz terror com comédia, você faz drama com comédia, você faz tudo. Bem entendeu? versátil. E é uma forma que você tem de falar de tudo e de uma certa forma é o que é real também. Porque assim, depois que você já chorou tudo que você tinha pra chorar, você já assustou tudo que você tinha pra assustar, você vai ter que rir. Porque uma hora ou outra vai ser engraçado. E sem falar que as pessoas às vezes buscam muito desopilar, né? Aquela coisa, né? A vida às vezes é muito tensionada. A gente tem que rir mais. Se as pessoas rirem mais, eu gosto muito da comédia. Geralmente os meus curtas, a maioria das vezes são cômicos. Mas às vezes eu também não quero rir, não. Às vezes eu quero pensar numa coisa que me deixa no estado de seriedade maior, assim. Mas tem que muitas me deixa mais introspectivo. Que é até um estudo que as pessoas fazem quando elas escrevem, que quando tem uma situação muito tensa, você tem um senso de humor muito fora daquele padrão. É uma coisa que eles colocaram isso nos filmes também. Que às vezes faz parte da história. O famoso rir de nervoso. Você ri de nervoso. Você está tão desesperançoso que você vai acabar começando. Você vai rir. Igual quando você tem o Bruce Willis como John McClane, ele tem um senso de humor. Aquele senso de humor ele pesquisou, conversou com policiais ali reais, e eles falam mesmo, numa situação de muita tensão, eles fazem piada. Então faz parte do real também. O humor negro, né? Você faz ironia com a própria sorte, né? Tipo assim, já que você tá no inferno, abraça o capeta, né? Exatamente. Pedro, Cláudio, nós vamos interromper agora um pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais cinema. Não saia daí. Voltamos com o Espaço Cult. O tema de hoje é cinema. Bom, para continuar a nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem, a popularização das ferramentas de cinema e dos meios de divulgação tem aumentado o interesse das pessoas pela produção cinematográfica? Aumento das ferramentas, né? Isso, tanto de produção quanto de divulgação. Eu acho que sim, quer dizer, as pessoas hoje parece que elas estão mais antenadas para essas possibilidades, né? Assim, tanto de formação, assim, eu acho, no audiovisual, quanto a realização, a veiculação disso, né? A internet hoje é uma ferramenta muito útil, muito ágil, né? Em todos os setores. Sobretudo, eu acho, no audiovisual, né? Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil as pessoas entenderem como é que faz. Aí elas ficam mais
ficam mais afim de fazer, elas veem que não é tão difícil. Ficam mais antenadas, Porque eu lembro, assim, né, nos anos 80, assim, final dos anos 80, assim, começo dos 90, eu achava cinema uma coisa tão distante, tão, assim, impossível de ser feita. Pra mim era um negócio de outro mundo, assim. Eu via, ficava encantado com aquelas coisas e tal. Aí que depois, quando você começa a estudar, quando você começa a fazer uma coisinha aqui, uma ali, e tal, fiz muitos filmes como ator no começo, antes de eu formar no TU, que eu mentei como ator, então, ou seja, a coisa vai aproximando de um jeito de você que você vê que não é um bicho de 7 cabeças, que é possível. Hoje, né, quer dizer, do meados dos anos 90 pra cá, com a evolução da internet, assim, muito galopante, essas coisas hoje ficaram tudo muito mais fáceis, né? É fácil a pessoa pesquisar sobre, baixar filme, ver filme, conversar com outros sobre filmes, fazer parte de grupos de discussão, descobrir cursos, né, veicular a obra, isso hoje é muito mais fácil. Ter programa de edição, você edita baixar ali, programa de edição, que é a coisa mais... É a maior aula, né, que você tem de cinema, você editar. Nos últimos anos, principalmente, o cinema brasileiro ele tem conquistado um lugar, né? As pessoas elas estão reconhecendo mais, mas vocês, como cineastas, vocês ainda sentem muito preconceito do público brasileiro com relação às produções aqui nacionais? Eu acho que isso diminuiu. Diminuiu. Há 2 décadas atrás era um negócio assim, né? A pessoa falava assim, eu detesto cinema nacional. A gente tem gente que hoje até brinca, né? Assim, de vez em quando você jocosamente você fala, nossa, cinema brasileiro é foda. Então assim, né? Mas assim, eu acho que diminuiu por questões da qualidade dos filmes, né? Eu acho que o cinema brasileiro evoluiu muito em quantidade e em qualidade, né? Em termos de finalização de filmes, né? Tudo de maneira geral. O som do cinema melhorou demais. Era um problema crônico o cinema brasileiro, o som. Porque era o problema tanto da questão da técnica da feitura, quanto a questão das salas também, que às vezes tinham sons muito precários e tal. Então eu acho que diminuiu sim, assim, já visto a quantidade a cota de tela, como é que aumentou, né, assim, desde a época da Veracruz não se via tanto filme brasileiro como tem se visto atualmente. Hoje o problema reside na distribuição. Quer dizer, que isso é um problema crônico, é um problema de difícil equacionamento e solução, porque a maioria dos diretores, sobretudo os diretores independentes, os jovens diretores, os diretores mais desconhecidos, eles não têm tela para exibir filme. Existe o movimento o MST, o movimento do Sem Terra, e o MST, o movimento do Sem Tela. Porque verdade. Hoje ninguém consegue produzir a duras penas, né, assim, há os mecanismos de incentivo, aquelas coisas todas que contribuem, mas não suprem toda a demanda, mas já ajudam bastante. A pessoa consegue realizar, mas eles não conseguem exibir. Fica relegado a festivais. Uma parte desse preconceito que tem hoje é só em relação a blockbuster. Daí a gente eu fiz o curta do Me Chama de Continho em cima disso. Porque o que eu vejo, assim, que eu ouço, é que tem aquela coisa assim, o filme ficou melhor, mas só quando é voltado para os filmes do Selton Mello. Ah, esses filmes são bons. Aí todo o resto não é bom. Então, assim, as pessoas, elas mudaram um pouquinho o preconceito delas, né? Elas saíram todos os filmes são uma merda pra... Tem uns que são bons. O Selton Mello, Globo Filmes, Tropa de Elite, são todos os bons, no geral. Entendi. Você falou aí do curta Me Chama de Contínuo. Queria que vocês falassem um pouco como foi o processo de produção dele. Foi assim... Ao mesmo tempo que foi caótico, foi tranquilo. Não sei se dá pra entender, assim. Tudo começou no Natal. Porque a gente estava já com o calendário meio estourado, assim, a gente atrasou para fazer outro filme da turma. E aí veio o final do ano passado. A gente, né, no final do ano a gente realmente parou uns 20 dias, assim, e tal. E aí quando a gente voltou, o Pedro já tinha apresentado um argumento, né? Já tinha feito o argumento e o roteiro. Primeiro tratamento, assim, a gente já tinha discutido sobre isso e tal. Aí eu fiz a produção de elenco, chamei uns atores para fazer, o Pedro ia dirigir o filme, e aí a gente estava sem locação, e aí acabou que a locação que ele tinha arrumado caiu nas vésperas, a gente filmou num outro lugar, na casa de um integrante da equipe que não tinha nada a ver, assim, com a ideia original dele. Aí, na semana que a gente marcou para filmar, os dois atores principais do elenco estavam com um espetáculo em cartaz na campanha, que já era janeiro. A gente teve que adiar uma semana. Aí a gente fez umas ceninhas com os atores que podiam. Enfim. A primeira parte que a gente filmou é a parte da menina que fala que é o Batman.
Que eram os atores que estavam disponíveis numa semana. Dia, Aí na semana seguinte a gente fez a parte dos 2 mais velhos, que é o casal. Aí a gente fez uma semana depois que eles estavam com espetáculo. Com espetáculo. Na campanha de popularização do teatro. Mas acaba que é o que o Glauber falava, né? Que fazer cinema é administrar o caos. E aí a gente sentou, conversou, os atores, eles não estavam entendendo muito bem o que era a história. Esta é uma narrativa não linear. Ela é muito cheia de referências, né? Por exemplo, tem referência ao Nelson Rodrigues, ao filme dele. Você pode falar um pouco dessas referências que vocês buscaram em outros filmes, outras produções e trouxeram para o Me Chama de Contínuo? Porque Nelson... a primeira reunião que nós fizemos foi num sábado lá na escola, foi a equipe inteira, parte da equipe, né? E os atores todos. Aí a gente leu o roteiro, eles já tinham recebido o roteiro por e-mail, todos eles e tal. Aí todos eles falaram, nossa, não entendi nada do roteiro, não entendi nada. Aí o Pedro levou fragmentos dos filmes que ele usou como referência e mostrou para eles terem uma noção. Aí que eles toparam fazer. Entendi. Porque eu explicando, eu mesmo falei assim, não tem jeito de eu explicar. Porque assim, eu queria fazer uma coisa que a gente experimentasse. Experimentasse o que é fazer uma edição de um tapa. Experimentasse uma edição de um sexo. Igual o sexo de filme. Você vê em Sessão da Tarde, né? São só as cabeças ali. Só sugestões, né? Porque sugerindo. é a censura, né? Então você só mostra as cabeças. Então as partes protuberantes é que eles transam ali, né? Se você vê, a mulher vai e beija o queixo do cara e ele beija o queixo dela. Esse é o sexo, né? Que é o sexo dos filmes que a gente vê na Sessão da Tarde, na TV. Assim. E aí a atriz, ela ficou preocupada, né? Porque ela chegou, a primeira coisa que ela perguntou assim, eu vou ter que ficar nua, tem que ficar pelada e tal? Eu falei, não, né? Não, absolutamente. Assim, na hora a gente até pensa, né? Tipo, acho que não. Mas, não, claro que não. Aí só deu pra explicar mostrando todas as cenas dos filmes. E aí que entra o Nelson Rodrigues. Tem referência ao Nelson Rodrigues, Os Sete Gatinhos. Ou você humilhou minha filha porque eu sou contínuo? Quando eu fui matricular a Silene no colégio, eu disse que era funcionário da Câmara. Mas eu sou contínuo. Vamos, fala aí. Me chama de contínuo. Me chama de contínuo? Por quê? Porque eu quero. Me chama de contínuo. 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 Tem referência a Maria do Bairro. Né? Maria do Bairro. Tem referência a Batman. Tem referência a Pier Paolo Pasolini. Só que a gente chegou a filmar 2 cenas, mas não foram utilizadas no filme. Porque é Pasolini, é bizarro, né? Era bizarro. Não entrou, assim, não encaixou. Tinha que ser feito e também acho que ia ficar meio pesado, meio perdido, sabe? Aí eu tirei. Que é uma coisa importante também a gente saber, né? A gente tem que prestar atenção se a gente não quer colocar tudo no filme, porque empolga e faz uma coisa meio perdida. Mas eu vi que tava fora e tirei. O filme é uma grande sátira, na verdade, a comunicação, eu acho que de família, né? Assim, você pode falar até melhor, né, sobre isso, né? É sátira de tudo, é sátira do cinema blockbuster, do cinema que a gente faz aqui em BH, que a gente faz sem dinheiro, faz com muita pretensão de ser cult. Do cinema experimental. Né? A gente tem aquela coisa do cinema experimental, é uma sátira isso também, tanto é que o que se fala ali não tem nada, entendeu? Você pode ficar lá pirando, esse é problema seu, não fui eu que escrevi isso, sabe? Não escrevi pra ninguém pirar, não. Se você pirar, é por sua conta. E para fechar, se vocês pudessem fazer alguma recomendação para os aspirantes a cineastas, qual seria? Por onde começar? Como se aprimorar? Eu acho que a primeira coisa é gostar de filme, gostar de cinema, né? Quando você se mete a fazer alguma coisa na sua vida, você tem que gostar daquilo que você faz. Senão vai fazer a outra coisa. Vai fazer o que você gosta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ver muito filme, que já uma coisa já complementa a outra. O ato de gostar já pressupõe que você veja muito filme.
ler sobre cinema, conversar sobre cinema, porque o ato de discutir cinema e fazer cinema, na medida em que isso começa a se tornar mais constante na sua vida, vai se aproximando. Não é muito diferente você discutir cinema e fazer cinema. Quer dizer, é claro que tem um quesito prático, né? O Mojica Marins, ele fala, o Zé do Caixão, ele fala, né? Um dos mandamentos cinematográficos que ele fala: trocar 1 hora de cinema prático por 24 horas de cinema teórico. Então, eu prefiro você fazer 1 hora de cinema prático do que 24 horas de cinema teórico. Então, mas enfim, a teoria é alicerção na prática. Então, eu acho que o ato de estudar cinema é importante. Você pode até aprender na tora, assim, por sua conta, autodidaticamente. Autodidática é ótimo, né? Didaticamente falando. Mas eu acho que o ato de estudar é importante, né? Enfim. E é bom ver de tudo, porque, igual ele falou, uma coisa é verdade, sim. A pessoa estuda, lê tudo que é o melhor dos filmes, o melhor dos diretores, o melhor dos atores. Aí quando ela vai fazer o filme dela, ela vai cair em todos os vícios que você tem aquele preconceito. Você vê na televisão, parece que é um inferno, assim, você vai e cai naquele lugar. Você faz aquelas coisas toscas, edita de uma forma ruim, dirige de uma forma ruim, acha que tem que gritar para dirigir. Você cai em todos esses vícios, né? E com a então prática... é bom você ver de tudo. Pega um filme, qualquer filme tem making off hoje em dia. Antes não tinha, né? Você pegava VHS, não tinha. Agora tem, você pega, vê o essa. São verdadeiras aulas, né? Então é assim, eu acho que é isso mesmo, é gostar e ir atrás, assim mesmo, e vir, em nome do possível, ir fazendo mesmo, até com equipamentos precários. Hoje essa coisa das novas mídias aí, essas câmeras fotográficas que também filmam, né? Essas câmeras SDs e tal, eu acho que isso facilitou demais, assim, o acesso. O sujeito hoje com investimento mediano, ele consegue ter um bom equipamento em casa, uma boa ilha, uma boa câmera. É claro isso que já é um meio caminho, infelizmente não é acessível a todos, né? Claro. Né? Uma camada restrita da população, lamentavelmente. Porque o cinema ainda é muito elitizado, essa que é a verdade, né? O ato de ir para uma sala de cinema não atinge as camadas menos favorecidas, por exemplo. Porque o cinema é caro, o ingresso é caro, as salas ficam em shopping, não tem mais salas de bairro, enfim, mas as possibilidades estão aí. Eu acho que a pessoa tem que, se ela quer mesmo fazer, ela tem que ir correndo atrás das possibilidades. Vai atrás, esquece os nomes das pessoas, vai vendo tudo. Obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui no Espaço Cult. Obrigado. Estamos às ordens. Essa edição do Espaço Cult termina aqui. Quer participar do programa com algum trabalho cultural? Então mande um e-mail para espaçopuc@pucminas.br. Nós também estamos no YouTube. Para acompanhar essa e outras edições do programa, basta acessar youtube.com/memoriapuctv. Um bom final de semana e até o próximo programa.